construção, até que acabou por haver um decreto da parte do rei para que a construção fosse retomada, e quando assim aconteceu, então houve um novo ânimo, regozijo, a construção foi finalizada e deram graças ao Senhor. No capítulo 6, versículo 15, só para recordar o tempo em que isso aconteceu, no versículo 15 daí: acabou-se esta casa no terceiro dia do mês de Adar, no sexto ano do reinado de Dario. E os filhos de Israel, os sacerdotes e os levitas e o resto dos filhos do cativeiro fizeram a dedicação desta casa com alegria. Isto aconteceu no ano 517, sensivelmente, 517, 516, antes de Cristo. E nós vamos entrar agora no capítulo 7, que nos leva para alguns anos depois, porque o templo foi construído, foi dedicado, houve festa e naturalmente o povo seguiu a sua vida. Anos depois é que vão acontecer as coisas que nós vamos ler no capítulo 7. Está bem? Em Esdras? Esdras, capítulo 7. E vamos ler até aos versículos do 1 até ao 10. E diz assim: ora, depois destas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitub, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abissua, filho de Fineias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. E antes de continuarmos, nós vemos aqui esta genealogia, que é sempre interessante, mas que nos relaciona Esdras com alguém que é, de facto, significativo em termos de ministério, que é exatamente Arão. Arão, que era sumo sacerdote nos tempos de Moisés, não é? Por sinal, era irmão de Moisés. Então, este Arão teve um filho de nome Eleazar. Eleazar teve um filho, Fineias, que foram tendo vários filhos até que, ao fim de uns tantos anos, chegou a Esdras, não é? Portanto, Esdras era sacerdote da linhagem de Arão. E com isso estamos conversados em termos de ligação. Quem era este Esdras? Esdras era sacerdote, mas também era escriba. Os escribas tinham como função fazer cópias dos textos sagrados para que eles pudessem ser distribuídos, pudessem ser reproduzidos. Bom dia. E aí nós chegamos então ao versículo 6. E no versículo 6 diz: este Esdras subiu da Babilónia, e ele era escriba hábil na lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado. Então aqui aparece também esta função de escriba que eu mencionei. E segundo a mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. E este é um aspecto importante, porque de facto, para fazer o ministério é preciso ter meios, não é? Não basta às vezes a pessoa, é preciso ter meios. Meios físicos, meios financeiros, meios materiais que possam então ser usados para que o ministério se desenvolva. E aquilo que é interessante é que o rei, neste caso o rei Artaxerxes, digamos já sucessor de muitos e muitos anos, muitas décadas depois que Dario, o rei da Pérsia, deu ordem para vir e construir o templo, então acaba por fazer esta mesma indicação de lhe dizer: olha, tudo aquilo que pedias que seja necessário para o ministério, pede, porque eu te darei. Verso 7. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos netitins. E agora notem, há uma referência histórica importante. No 7º ano do rei Artaxerxes. E este 7º ano do rei Artaxerxes
leva-nos para um ano que eu consegui compilar e que anda pelo ano 458 a.C. Ou seja, nós estamos a uma distância de cerca de 50 anos, ou próximo disso, entre o fim da construção do templo, aquela dedicação, aquele culto especial que houve, a festa da Páscoa, a festa dos pães ázimos e tudo aquilo que os judeus foram fazendo depois disso. Portanto, aquilo que nós temos aqui é um período significativo em que os cronistas, a história, não nos relatam mais daquilo que aconteceu. Mas aquilo que nós vamos ler a seguir mostra que aquelas décadas entre a construção e dedicação do templo e esta vinda de Esdras para fazer o ministério foram tempos em que o povo, de algum modo, se foi esquecendo da lei, se foi distanciando da lei. Esdras, capítulo 7. O ano que eu tenho indicado aqui é 458, 457 a.C. Isto no que está relatado em Esdras, capítulo 7, versículo 7. Todos encontraram? Podemos seguir. Então, Esdras, capítulo 7, versículo 8. No 5º mês, Esdras chegou a Jerusalém. E reparem quanto tempo é que ele levou. Sempre alguns meses de trajeto, não é? Até lá. Chegou a Jerusalém no 7º mês deste rei, ou no 7º ano deste rei, pois no 1º dia do 1º mês ele partiu da Babilónia e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, graças à mão benéfica de seu Deus sobre ele. Quantos meses é que ele demorou? Então, ele saiu no 1º dia, verso 9, não é? 4 meses, não é? Ele saiu no 1º dia do 1º mês, não é? Daquela contagem. Ele partiu da Babilónia e chegou no 1º dia do 5º mês. Portanto, foram 4 meses, não é? Por aí fora, até chegar a Jerusalém. Os irmãos lembram-se da ideia, eu mencionei isto já há algumas semanas, qual a distância entre a Babilónia e Jerusalém? 1.400 quilómetros. É uma distância significativa, não é, meus irmãos? Naquele tempo, andar a pé, não é? Não havia avião, por isso mesmo 4 meses de distância, não é? 1.400 talvez vindo pelas montanhas, eles desciam, passavam, portanto, Babilónia é no Iraque de hoje, não é? Tinham que atravessar todo o Iraque, chegar à Síria, atravessar a Síria toda, que é grande, atravessar a Jordânia, ou pelo menos atravessavam a Síria na direção de Damasco, depois de Damasco entravam pelo norte, na Palestina, e desciam tudo até Jerusalém, não é? Portanto, não, daqui a Paris são 2.100 quilómetros por aí. É uma distância mais ou menos daqui a Bordeaux, se é um bocadinho mais. Se a irmã Cândida estivesse aqui, ela diria, não é? Mas quando eu era mais novo e andava de carro, normalmente nós saíamos daqui de Portugal, ou Lisboa ou Porto, íamos ficar de madrugada, saímos pelas 5 da manhã, e lá para as 7, 8 do fim do dia nós estávamos a chegar a França e normalmente a Bordeaux. Eram 1.200 quilómetros, não é? 1.100, 1.200 quilómetros. Portanto, mas isto é de carro, sempre a andar, não é? Foi muito tempo, porque iam com as mulheres, enfim, tudo mais. Então, hoje podemos ver que a distância era grande e justifica, de facto, este tempo, até pelas condições de transporte daquela altura, não é? Verso 10, portanto, Esdras capítulo 7, versículo 10, diz assim: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar e cumprir a lei do Senhor e para ensinar em Israel os seus estatutos e as suas ordenanças. E este é um versículo importantíssimo aqui, porque mostra exatamente por que motivo Esdras vem
da Babilónia, fazer esses 1400 quilómetros e chegar a Jerusalém. Ele veio exatamente para isso e Deus preparou o seu coração, ele preparou-se também para servir ao Senhor. E notem, meus irmãos, servir ao Senhor nestas duas condições ou nestas duas funções, como sacerdote e como escriba. E volto a lembrar, o que é que o escriba fazia? Fazia cópias da lei para elas serem distribuídas, mas também lia e de algum modo interpretava a lei. Os fariseus, a classe dos fariseus, vai aparecer bem mais tarde. Não há registro, não há menção de fariseus nesta altura no Antigo Testamento. Eles aparecem mais tarde, particularmente nos dias de Jesus, mas se aparecem naquela altura dos dias de Jesus já existiam antes, não é? Mas eram sacerdotes e eram escribas, fundamental, e os profetas, obviamente. Entretanto, entramos aqui no versículo 11 e encontramos aqui a cópia de uma carta que o rei Artaxerxes deu a Esdras, e esta carta, de certo modo, era como que um salvo-conduto, era como que uma procuração, podemos dizer, do rei para que ele pudesse fazer aquilo que era necessário e reunir todos os meios para que pusesse, por assim dizer, a casa de Deus a funcionar e também o ensino das Escrituras. Então vamos ler aí, versículo 11. Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu a Esdras, o sacerdote, o escriba instruído nas palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos para Israel. Há aqui um outro aspecto que eu gostaria de referir também. Parece-me evidente, mas é bom lembrar que, mesmo no tempo do cativeiro, o povo tinha a lei de Moisés. De algum modo, a lei de Moisés, e quando falo na lei de Moisés, é o Pentateuco, são aqueles primeiros 5 livros, particularmente o livro de Êxodo, Levítico e Deuteronômio. Esses eram livros que eram bastante usados no tempo do cativeiro, de algum modo ensinados. E por isso mesmo, Esdras, passadas muitas gerações depois do início do cativeiro e, sobretudo, depois de Moisés, Esdras conservava, tinha aprendido e era agora, podemos dizer, um mestre, um professor. E ele veio então para ensinar. Verso 12. E então este é o texto da carta que o rei mandou. Artaxerxes, rei dos reis, nota, é interessante essa expressão, não é? Ele intitulava-se Rei dos Reis, não é? E porquê? Tinha uma certa lógica no sentido humano, não é? Porquê? Porque ele era o imperador, ele tinha conquistado muitos reinos e, portanto, fez o seu império, o Império Persa, nesta altura. Ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu. E é interessante como ele coloca esses termos, é o Deus do céu. Deus do céu, não Deus da terra, não é? Como eram os outros que estavam aí através das imagens, não é? Saudações. Verso 13. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir a Jerusalém, vá contigo. Portanto, salvo-conduto, liberdade de movimentos absoluta. Quem quiser juntar-se, vá. Podemos dizer ou agora ou nunca mais, não é? Mas quem quiser, vá. Porquanto és enviado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para indagares a respeito de Judá e de Jerusalém, conforme a lei do teu Deus, a qual está na tua mão. E para levares, agora notem, são os tais bens materiais que o rei faculta para que o ministério possa ser desenvolvido. Para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel. Então, o próprio rei fez uma oferta em prata e ouro, cuja habitação, o Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. E a ideia de habitação é a casa do Senhor. Bom, e a casa do Senhor que estava construída, e foi construída pelas mãos de, já agora alguém se lembra? Zorobabel, não é? Foi aquele que Deus comissionou para liderar todo o processo de construção. Verso 16.
e com toda a prata e o ouro que achares em toda a província da Babilónia, e com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, que voluntariamente as oferecerem para a casa do seu Deus que está em Jerusalém. Portanto, o rei permitiu que houvesse uma coleta, podemos dizer, uma coleta especial dentre o povo e particularmente, meus irmãos, dentre o povo que não ia para Jerusalém. Os irmãos lembram-se o número de pessoas que saíram da Babilónia para Jerusalém foi relativamente pequeno. Deixem-me voltar aqui atrás, ao capítulo 2, neste caso, versículo 64 de Esdras. De Esdras, ainda, sim. Esdras, capítulo 2, versículo 64, para vermos o número daqueles que saíram, também por indicação do rei, naquela altura, para que pudessem ir a Israel e edificar as suas casas e edificar a casa do Senhor. Esdras capítulo 2, verso 64. Toda esta congregação junta somava 42.360, mais os servos e outros eram cerca de 50.000 pessoas. 50.000 pessoas, números redondos, não é? Ora bem, 50.000 pessoas já era significativo, considerando que eles iam apenas para Judá. E é bom lembrar que estes que vieram foi os que tinham sido levados do cativeiro, de que reino? Do reino de Judá, que tinha Judá e... Não, Judá e a outra meia tribo, que era a tribo de Benjamim. Portanto, esse é que faziam parte do reino de Judá. Porque todas as outras tribos estavam onde? Estavam no norte, com capital em Samaria, e acabaram por, já tinham sido conquistadas antes, e foram-se misturando, não é? E ficaram, e depois outros povos vieram e continuaram a misturar-se. Portanto, podemos dizer que, este é um aspecto interessante, estes que foram para a Babilónia e que agora voltam, podemos dizer, a raça pura ainda de israelitas, não é? De judeus. Vamos voltar ao capítulo 7. Ora bem, o que aconteceu é que muitos ficaram lá, não quiseram vir entre aqueles 50, mas entre esses acabaram porque estavam bem estabelecidos. É bom lembrar, meus irmãos, que o cativeiro tinha durado 70 anos. Não é? O povo está a começar a voltar agora. Alguns voltaram mais tarde, mas a maioria ficou por lá. E entre esses que não vieram, então deram das suas ofertas prata e ouro, que eram os meios, eram as moedas daquele tempo, não é? Esdras 7:17. Portanto, com toda a diligência, comprarás, vejam qual era o propósito daquela prata e ouro. Comprarás com este dinheiro novilhos, carneiros e cordeiros, com as suas ofertas de cereais e as suas ofertas de libações, portanto, para o sacrifício, e os oferecerás sobre o altar da casa do vosso Deus que está em Jerusalém. Portanto, quando eu no início falava que Esdras tinha preparado o seu coração, mas precisava de meios, quais eram os meios? Começou por ser a prata e o ouro para comprar os animais para o sacrifício, não é? Esdras capítulo 7, verso 18. Também o que a ti e a teus irmãos parecer bem fazeres, do resto da prata e do ouro, o fareis conforme a vontade do vosso Deus. Ou seja, podemos dizer que aqui o rei até já está a ser bastante benéfico. Olha, se sobrar alguma coisa, eu não quero de volta, nem aquilo que eu dei, nem devolvas aquilo que os outros... Usa para aquilo que for necessário, porque no ministério há sempre necessidades, não é? Para além daquelas que são imediatas, às vezes surgem algumas outras, não é? Verso 19. Do vontade do vosso Deus, exatamente. Ele tinha esta... Não era um Deus imagem, era um Deus vivo. Um Deus vivo, que tinha vontade. Havia a ideia, desde a antiguidade, que os deuses têm vontade. Não é?
mesmo aqueles deuses que são feitos por mãos de homens, têm uma vontade, não é? Esta ideia da vontade dos deuses é universal, podemos dizer, em todas as religiões. E por isso mesmo é que aqueles que adoram esses deuses, sejam eles quais forem, procuram saber qual é a vontade do seu Deus e cumpri-la. Agora, tudo isto resulta exatamente de uma distorção e de uma cópia que o diabo tem feito. Não é? Deus, o nosso Deus, único, Criador e sustentador de todas as coisas, tem uma vontade própria. E a expressa, ele indica qual é essa vontade. Àqueles que o adoram, que o seguem. Mas dos outros povos, ou aqueles que seguem outros deuses, também, e o diabo tem feito isto, criar nas suas mentes deuses, divindades, que também têm a sua vontade própria e às vezes até são muito implacáveis, são muito exigentes, não é? Nas suas... digamos, naquilo que são os sacrifícios e tudo aquilo que é feito a esses deuses, não é? Mas não há dúvida nenhuma, este rei reconhecia que o Deus de Israel tinha uma vontade própria. Verso 19. Os vasos que te foram dados para o serviço da casa do teu Deus, entrega-os todos perante ele, o Deus de Jerusalém. Portanto, podemos dizer que o rei até já está a consagrar esses vasos para o serviço, para o ministério do Deus de Jerusalém. E é interessante porque só aqui nas palavras, digamos, deste rei, nós já vimos referência a Deus em 3 aspectos. Deus do céu, Deus de Israel e agora Deus de Jerusalém. Não é? Portanto, vejam, ele reconhece exatamente isso nesses termos. Verso 20. E tudo mais que for necessário para a casa do teu Deus e que te convenha dar, o darás da casa dos tesouros do rei. Se alguma coisa ainda for necessário, então daí. Portanto, generosidade completa, não é? Verso 21. E eu, o rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros. Portanto, reparem, se surgirem situações mais adiante necessárias de resolver, já vai aqui a encomenda, não é? Decreto a todos os tesoureiros que estão na província de além do rio, que tudo quanto vos exigir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, prontamente se lhe conceda. Prontamente se lhe conceda. E este é um aspecto interessante, porque o rei, nesta determinação que faz, está a dar indicação de que não é para esperar, não é para mandar uma carta para a Babilónia, para que o rei possa então autorizar. Não, já vai autorizado, não é? E de imediato, para que não haja demoras. Só que, e é interessante, ele coloca limites. Isto também não é... por exemplo, quando nós vamos ao multibanco, também estamos limitados do levantamento diário, não é? Não podemos levantar, podemos lá ter muito dinheiro, não é? Mas não podemos levantar mais do que uma determinada quantia diária, 200 euros, ou lá o que é. E o rei aqui coloca limites também. E esses limites estão no verso 22. Portanto, quem chegou entretanto, Esdras capítulo 7, verso 22. Até 100 talentos de prata, 100 coros de trigo, 100 batos de vinho, 100 batos de azeite e sal à vontade. E este é um aspecto interessante porque o sal era uma coisa para preservar. Podemos dizer, as salgadeiras funcionavam naquela altura e até há umas poucas décadas atrás. Quando não havia frigoríficos, quando não havia eletricidade, eram as salgadeiras. Então o sal era um bem precioso. Os irmãos sabem, não é preciso voltar a mencionar, ainda que não o tenha feito hoje, de onde é que vem a palavra salário. A palavra salário vem de sal. Uma das medidas de retribuição do trabalhador era uma determinada quantidade em sal, porque sem sal não se conseguia, podemos dizer, conservar nada, não é? Então o sal era essencial, não é? E é interessante que Jesus depois também diz aos discípulos: vós sois o sal da terra, não é? Então, verso 23: tudo quanto for ordenado pelo Deus do céu, isso precisamente se faça para a casa do Deus do céu,
Pois, e agora notem, há aqui este sentimento de medo, de temor próprio de quem adora e de quem reconhece a divindade, não é? Porque haveria ira sobre o reino do rei e dos seus filhos. Aquilo que o rei está a dizer é que ele não quer que falte nada segundo a vontade de Deus, porque ele não quer trazer para cima de si, do seu reino e de todos os seus filhos, qualquer ira da parte de Deus. Então, o rei aqui mostra um respeito, uma reverência, um temor, se podemos dizer, muito sério, em relação ao Deus que ele não conhecia, mas que reconhecia como sendo o Deus de Israel e um Deus que deveria ser naturalmente adorado e seguido. Verso 24. E o verso 24 é interessante porque há aqui uma isenção de impostos. Também vos notificamos acerca de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, netitins e outros serviços desta casa de Deus, que não será lícito exigir-lhes nem tributo, nem imposto, nem pedágio. Tributo era o quê? Era um imposto também, não é? Uma forma de imposto. Depois tinha imposto. O tributo seria com certeza alguma coisa devido pelas transações, pelas trocas comerciais. Então havia. Depois havia os impostos, sei lá, de rendimento, como nós temos hoje. E o pedágio. Se não sabem o que é pedágio, é a portagem, não é? Nós chamamos portagem, mas que os brasileiros chamam pedágio. De qualquer modo, a ideia é a mesma. Se nós, alguns lembrar-se-ão, eu não sou desse tempo, mas aqui na circunvalação, há muitos anos atrás, havia marcos onde havia pedágio, ou seja, quem saía do Porto ou quem entrava no Porto tinha que pagar uma taxa. Nenhum dos irmãos que está aqui é desse tempo, pois não? Talvez tenha para aí 100 anos, mas eu li. Para entrar em Lisboa, para entrar nas cidades. Vem daí, antigamente, para entrar nas cidades, e as cidades eram moradas, para entrar havia um pedágio, havia ali uma despesa a pagar. Aliás, os turistas pelo país fora estão a pagar. Em Lisboa começou por ser €1, já está em 2, já vai em 2, não é? E €1 ou 2 por cada turista que entra nas cidades, e o turismo é uma fonte tremenda de rendimento, naturalmente que chega ao fim do ano e são milhões, não é? Porque felizmente o nosso país está a viver, digamos, a ter melhorias por causa do turismo. Claro que alguns estão preocupados porque se os turistas vão para o outro lado, lá ficamos nós sem a galinha dos ovos de ouro, não é? Mas o turismo está a mover muita coisa neste país. Mas então daí o tal pedágio. Verso 25. Creio, entretanto, entrou Esdras, capítulo 7, verso 25. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus que possuis, constitui magistrados e juízes que julguem todo o povo que está na província de além do rio, isto é, todos os que conhecem as leis do teu Deus, e ensina-as aos que não as conhecem. Meus irmãos, este versículo aqui é extremamente interessante e importante. Vejam a confiança que, por um lado, o rei Artaxerxes tem em Esdras, que lhe delega bens e até esta autoridade, podemos dizer, de governar, segundo a lei de Deus, aquele território para onde eles estão a voltar. Confiou nele, digamos, a constituição de magistrados e juízes. Podemos dizer aqueles que estariam na primeira linha da frente em termos de julgamento dos casos, fossem eles de que natureza fossem, naquela região. Mas, sobretudo, de ordem religiosa. Ou seja, o rei, no fim de contas, delega a autoridade espiritual, que ele não tinha, mas como rei poderia assumir, completamente em Esdras.
E Esdras vai estar assim incumbido de, com carta branca, poder fazer aquilo que é necessário para restaurar, eu até uso a palavra reavivar, toda a espiritualidade em Jerusalém e em Judá. Também a parte administrativa. Não havia governadores. Aliás, haviam governadores de além do rio, e este rio é do Eufrates, só que havia, o Império Persa estava dividido em satrápias, e havia um sátrapa para cada uma dessas regiões. Portanto, eram como que províncias, podemos dizer, e tinha um governador, tinha um responsável. Do mesmo modo que, alguns anos antes, Daniel, no tempo de Nabucodonosor, era o governador, chegou a ser governador-geral. Mas havia também aqueles que estavam com ele que eram como que vice-governadores ou governadores delegados para algumas áreas. Quando o império é muito grande, precisa de ser governado por uma boa equipa, não é? Aqui aquilo que o rei está a dizer, olha, tu tens a responsabilidade de lidar com o teu povo nessa área aí, não é? Então delegou. Ainda o verso 26, não consideramos tudo, todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei, aliás, eu estava no verso 25, e tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus que possuis, constitui magistrados e juízes que julguem todo o povo que está na província de além do rio, isto é, todos os que conhecem as leis do teu Deus, e ensinas aos que não as conhecem. E todo aquele que não observar a lei, e vejam agora aqui, ele delegou, mas inclusive já está a dizer também qual é o sistema penal para aqueles que não cumprirem. Porque já sabe, o rei sabia, era normal, o ser humano é assim, que quando há uma lei, há sempre a tendência para não a cumprir. E naturalmente que tem que haver alguma sanção para os incumpridores, não é? E o verso 26 tem exatamente isso. Todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, com zelo se lhe execute a justiça. Quer seja, notem, morte, quer desterro, quer confiscação de bens, quer prisão. Portanto, ele está a dar indicação aí. E está, de certo modo, a escalonar, ou seja, os magistrados e os juízes teriam autonomia, teriam condições para julgar e decidir qual seria a pena em função de cada infração. Não é? Verso 27. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que pôs no coração do rei, isto já são palavras então do cronista, não é? Que pôs no coração do rei este desejo de ornar a casa do Senhor que está em Jerusalém, e que estendeu sobre mim a sua benevolência perante o rei e os seus conselheiros e perante todos os príncipes poderosos do rei. Assim, e esta expressão que vem a seguir é importante, não é? Assim, encorajados pela mão do Senhor, meu Deus, que estava sobre mim, ajuntei dentre Israel alguns dos homens principais para subirem comigo. Então, logo à partida, Esdras já leva a sua equipe, que vai trabalhar com ele para alcançar aquilo que estava. Nós entramos no capítulo 8 e passamos, digamos, toda essa lista que tem aí de genealogias e chegamos ao versículo 15, portanto, capítulo 8, versículo 15. E tem, ajuntei-os, digamos, todos estes que estão indicados, sim, ajuntei-os à margem do rio que corre para Ava, e ficámos ali acampados 3 dias. Então passei em revista o povo e os sacerdotes, e não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Mandei, pois, chamar Eliezer, Ariel, Semaías, Elatá, Jarib, Elnatã, Natã, Zacarias, Mesulão, os chefes que também, Joiarib e Elnatã, que eram mestres. E agora verso 17. E os enviei a Ido, chefe de Cassifla, e lhes pus na boca palavras para dizerem a Ido e aos seus irmãos, os netitins, em Cassífia,
que nos trouxessem ministros para a casa do nosso Deus. Portanto, começa aqui o recrutamento de toda uma equipe de trabalho que vai naturalmente levar para diante aquela empreitada de reavivamento através da leitura, da chamada do povo à adoração e à confissão. Verso 18. E pela boa mão do nosso Deus sobre nós, trouxeram-nos um homem entendido dos filhos de Mali, filho de Levi, portanto estão a ver aqui a linhagem dos levitas, filho de Israel, e Serebias com os seus filhos e irmãos 18. E Asabias com ele Jesaías dos filhos de Merari com seus irmãos e os filhos deles 20. E dos netitins que Davi e os seus príncipes tinham dado para o serviço dos levitas 220, todos eles mencionados pelo nome. E chegamos agora, meus irmãos, aqui, e talvez não tenhamos tempo para mais, dos versículos 21 ao 23. E possivelmente é aí que vamos ficar por hoje, porque vamos considerar esses versículos. Digamos, reunida a equipe, está aí, e os irmãos notem que são algumas dezenas, ou melhor, centenas, não é? Que estão aí. Reunida esta equipe, então, verso 21. E chamo muito a vossa atenção para esses 3 versículos, 21, 22 e 23. Então, proclamei um jejum ali junto ao rio Ava. Ou seja, eles ainda não chegaram a Jerusalém, estão a caminho de lá, mas ainda estão a uma distância grande. E naquele momento, tendo reunido a equipe, está aí, prontos para avançar, eles precisavam de se preparar. E aquela caminhada de volta para Jerusalém, para Judá, seria uma caminhada de comunhão com o Senhor. Mas para isso eles precisavam de estar perto do Senhor. Então proclamei um jejum ali, junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante do nosso Deus, a fim de lhe pedirmos, notem, é interessante, caminho seguro para nós e para os nossos pequeninos e para toda a nossa fazenda. Meus irmãos, isto é alguma coisa com certeza que nós fazemos, sobretudo quando começamos uma viagem assim mais longa, não é? Eu penso que alguns irmãos fazem isso. Digamos, não é propriamente quando nós saímos de casa, da nossa casa para vir aqui ao templo ou andamos nestas voltinhas, não é? Mas quando vamos fazer assim uma viagem de 100 km, 200 ou mais, pelo menos nós costumamos fazer ainda no carro, oramos ao Senhor para que o Senhor nos proteja, nos acompanhe. No fim de contas é isto que Esdras está para fazer. Mas notem, meus irmãos, que há aqui um pormenor interessantíssimo, há aqui uma preocupação muito grande e uma necessidade muito grande de que Deus esteja com eles. Vejam o verso 22. Pois tive vergonha de pedir ao rei uma escolta de soldados e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho. E teve vergonha, porquê? O rei estava pronto a dar-lhe, não é? Se o rei lhe deu ouro, prata, lhe deu todos os bens, lhe deu salvo-conduto, deu indicação de que vai e faz como quiseres, não podia ter dado também uma escolta? Mas, meus irmãos, porquê é que Esdras teve vergonha de pedir? Vejam, porquanto havíamos dito ao rei, a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira estão contra todos os que nos deixam. Aquilo que Esdras tinha dito ao rei, tinha testemunhado é, olha, nós confiamos inteiramente no nosso Deus. E o nosso Deus é capaz de nos proteger em todas as ocasiões. O nosso Deus é capaz também de nos defender dos nossos inimigos. Então, e ele depois vai pedir escolta? Esdras pensou, o rei não vai entender. Por um lado, o meu testemunho de confiança absoluta em Deus, que é capaz de nos proteger, de nos trazer, digamos, debaixo da sua mão, mas depois precisamos de escolta, precisamos de quem nos defenda. Então, onde é que está a nossa confiança em Deus? Esdras pensou assim. E por isso mesmo, ele diz, eu tive vergonha de pedir ao rei escolta, ajuda. Mas o que é que ele fez então? Ele refugiou-se em quem? No seu Deus. E pediu a proteção de Deus para toda a caminhada. Porque é bom lembrar, Esdras não ia sozinho com os líderes.
ia com casais, com crianças. E por isso mesmo é que ele diz aqui, pedimos caminho seguro para nós e para os nossos pequeninos, para toda a nossa fazenda, isto é, tudo aquilo que eles levavam. Seria um grupo que, apesar de ser, razoável, não tem a ver com os 50 mil, porque esses 50 mil já tinham ido. Portanto, é um grupo razoável, são algumas centenas, mas mesmo assim não são muitos, e que poderiam ser alvo fácil de algum bando de gangsters daquele tempo, não é? Verso 23. Nós, pois, jejuámos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele atendeu às nossas orações. E Ele atendeu às nossas orações. E de facto, meus irmãos, não há dúvida nenhuma que Deus estava naquele processo. Deus estava com Esdras. Deus tinha separado, capacitado Esdras para aquela função. Eu creio, e não é de agora, já dá muito tempo, quando Deus chama alguém para alguma função, Ele capacita, Ele prepara. Independentemente das capacidades que a pessoa tem, mas aquilo que é a obra do Senhor, sobretudo, que é exigente, quando alguém se coloca porque sente essa chamada, Deus vai capacitar, nem que seja naturalmente através de uma ida ao seminário, como muitos, ou outros seminários de formação, ou treinamento, seja aquilo que for, mas Deus capacita porque Ele quer que nós estejamos no melhor da nossa capacidade para darmos a melhor resposta, não é? E Esdras sentia que tinha feito essa preparação, mas precisava agora da proteção do Senhor e ao mesmo tempo da confiança, da confirmação de que o Senhor estava com ele. Então jejuámos e pedimos isto ao Senhor. Jejum e oração é alguma coisa que nós encontramos em muitas passagens do Antigo Testamento de alguém que está pronto para aceitar um desafio tremendo, muito exigente e que precisa dessa comunhão com o Senhor e precisa dessa proteção, orientação e sabedoria do Senhor. Vamos ficar por aqui, são 11h17. Próxima semana, se Deus quiser, nós continuaremos então com os versículos para diante e vamos ver que este jejum e oração da parte de Esdras vai ter, e Esdras vai orar e vai confessar, vai se humilhar diante do Senhor e como o povo se vai juntar. Próxima semana vamos ver o início do reavivamento entre este povo e com o povo do Senhor.